Olá, pessoal! Estamos começando mais uma entrevista da nossa série Mitos e Verdades. O pastor convidado de hoje é o pastor Tiago, da Igreja Presbiteriana de Carambeí. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui com a gente esse dia para tirar as nossas dúvidas e esclarecer alguns assuntos com a gente. Para mim é uma alegria ter recebido esse convite, Júlia, João. É um prazer a gente estar aqui podendo falar sobre esses assuntos e podendo esclarecer aí as dúvidas que são colocadas. Esperamos que Deus nos ajude com a sua graça a responder, acima de tudo, biblicamente, né, os assuntos que vão ser abordados aqui. Amém. Amém. O tema de hoje é a postura do cristão diante dos vícios. Para a gente não perder o costume das outras entrevistas, a gente vai começar com uma pergunta muito conhecida e feita frequentemente por jovens e até por adolescentes. A gente vai falar sobre dois assuntos nessa pergunta, sobre bebida e cigarro. Eu gosto de sair com os meus amigos e a gente acaba bebendo em casa, aos finais de semana, em barzinho. Que problema que tem nisso? O cigarro tá liberado, as pessoas falam que muitas vezes não tem tanto problema assim fumar, ou existe até hoje em dia o cigarro eletrônico, o narguilé, que muita gente fala que não tem problema. E muita gente acaba alegando que só quem é careta que acaba achando que isso é errado, que isso tem algum problema. Que problema realmente tem em você sair, você beber e você curtir com seus amigos final de semana, na casa deles, e falar, não tem perigo nenhum. Uhum. Essa questão tanto da bebida quanto do cigarro, primeiro tem a questão cultural, né? Digamos que o cigarro já existe culturalmente uma visão negativa a respeito do cigarro, né? Você tem lugares que você não pode fumar, inclusive lá dentro, né? Agora, a bebida, ela é aceita culturalmente. Então, primeiro, fazer essa distinção entre cigarro e bebida, né? A bebida, ela é aceita culturalmente, as pessoas acham que não tem problema algum beber, enquanto que o cigarro já tem as pessoas têm uma visão de que faz mal à saúde, de que não é uma prática aceitável por grande parte hoje da sociedade, né? Mas tanto a bebida quanto o cigarro, biblicamente falando, nós temos um texto claro da Escritura que fala a respeito da proibição da pessoa se embriagar. A Bíblia não fala a respeito do cigarro, né? Mas nós podemos fazer um paralelo dessa questão cultural com o princípio bíblico. E o princípio bíblico, né, que eu quero destacar, é o princípio que você vai encontrar lá em 1 Coríntios capítulo 8, quando o apóstolo Paulo vai tratar de um assunto que era, entre aspas, culturalmente aceito, que era o fato das pessoas irem ao mercado comprarem carne, e aquela carne ela era oferecida aos ídolos, né, que eram oferecidas lá no templo pagão. E Paulo vai tratar dessa questão cultural, aplicando alguns princípios para a vida cristã. Então, o que ele vai dizer a respeito disso, né? E a partir desse exemplo que eu acho que a gente pode, então, fazer um paralelo com a questão tanto da bebida quanto do cigarro, né? Primeiro, Paulo vai dizer que não convém você ir no templo pagão e lá você comer aquela carne que está sendo oferecida aos ídolos. Paulo diz isso aí em 1 Coríntios capítulo 8, quando ele diz assim: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Então, o ponto de Paulo aqui é exatamente qual é o seu testemunho em relação àqueles que não conhecem
o evangelho, ou que mesmo que conhecem o evangelho, ainda são, como Paulo usa aqui na linguagem, fracos. E fracos aqui se refere ao fato de ainda serem imaturos na fé. Então o ponto de Paulo é: não participe do culto que é oferecido ali, a carne, aqueles ídolos, porque isso vai trazer escândalo ao evangelho. E ele vai tratar então de um outro contexto, que é você sendo convidado para ir na casa de alguém. Você vai na casa de alguém e essa pessoa lá, de repente ela comprou a carne que era oferecida ao ídolo. E o que você deve fazer nessa situação? Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, agora eu quero deixar esse texto, que está no capítulo de número 10, quando ele diz assim: comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntares por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Então o que ele está dizendo é: você vai na casa de uma pessoa que não é crente e de repente ele ofereceu lá uma carne que ele comprou lá no mercado que tinha sido consagrada ao ídolo. Paulo diz: você não pergunte nada de onde veio aquilo, né? Por uma questão de sua própria consciência. Mas se ele disser para você, verso 28, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? E aí Paulo vai dizer no verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Então, qual o princípio que a gente pode aplicar culturalmente aqui? Eu vou beber ou eu vou fumar, isso vai escandalizar o evangelho de Cristo na nossa cultura? Se isso vai escandalizar, Paulo está dizendo então para eu evitar fazer essas coisas para vir a ser motivo de escândalo, para que aquele que não conhece o evangelho se escandalizar. E para aquele irmão que é fraco na fé, né, que é imaturo na fé, suponhamos uma pessoa que tenha vindo de uma vida antes de conhecer o evangelho e ele tinha dependência, ele era um alcoólatra. Então, de repente, ele vê você lá no barzinho bebendo, aí vai dizer assim, nossa, a Júlia está lá bebendo, então qual o problema de beber? E ele vem a beber e acaba se embriagando de novo, acaba voltando àquelas antigas práticas e pecados que ele havia abandonado antes de conhecer o evangelho. Então, nós temos aqui um princípio claro, que é, eu tenho liberdade, mas a minha liberdade tem que ser controlada pelo amor. E o amor é o amor primeiramente a Cristo e o amor ao próximo. Por isso, não é errado beber, embora culturalmente a gente tenha esse ponto negativo a respeito do cigarro, né? Mas Paulo está dizendo, tudo que você fizer, você tem que fazer com essa consciência de que você está fazendo diante de Deus e para a glória de Deus. E fazer para a glória de Deus é se preocupar com o seu testemunho e se preocupar com aqueles que são fracos na fé, imaturos na fé. E se preocupar com o seu próprio corpo também. E com o seu próprio corpo. Aí entramos na outra questão que a Bíblia vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo, né? Como fumar faz mal para o corpo, como beber exageradamente faz mal para o corpo, como também comer demais, e a Bíblia também coloca na mesma categoria de idolatria a glutonaria, né? Que é comer demais, também faz mal para o corpo. Então nós devemos de fato usar o nosso corpo sabiamente para a glória de Deus e dar um bom testemunho
através das escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, né? É aquela questão também do espírito de equilíbrio que a gente precisa buscar ter, né? Não é nem o 8 nem o 80, mas a gente buscar esse equilíbrio em Deus também para saber as coisas que a gente tem feito e a questão do testemunho também. Sim. O Evangelho nos ensina a sobriedade, né? Que é exatamente isso que você falou, o equilíbrio, né? E um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio, né? Tudo aquilo que me escraviza, tudo aquilo que causa em mim essa dependência, né? Eu não consigo fazer as coisas sem, por exemplo, sem antes beber ou sem antes fumar. Isso já mostra que isso é um ídolo para mim, né? Eu estou projetando na bebida ou no cigarro ou qualquer outra coisa a segurança que eu deveria ter em Deus ou a confiança que eu deveria ter em Deus e não nesses vícios, né? Que, como eu disse, alguns são tolerados pela nossa cultura e outros não, né? Enquanto o senhor começou a falar, também me lembrou muito da história de Daniel. A questão de quando foi oferecido para eles lá o banquete, quando eles foram exilados. E a questão do testemunho que ele e os amigos dele deram também. O problema não está necessariamente a comida, né? E que é o ponto de Paulo aqui também em Coríntio, né? Ele fala que Deus criou tudo, Deus é Senhor de tudo, né? O problema não está na comida em si, né? Mas sim nos aspectos culturais que aquela comida representava dentro daquela cultura, né? Por isso que eu disse que pode ser que em outros países, até dentro da própria história do protestantismo, né? O grande pregador chamado Charles Spurgeon, que é chamado o príncipe dos pregadores, ele fumava. Interessante isso. Ele fumava. Uma novidade. Ele fumava cachimbo, né? Muitos, não só ele, como muitos pastores no passado, ligados ao movimento reformado, aí tem um aspecto cultural também, né? Lutero, por exemplo, a esposa de Lutero fazia cerveja, né? A Catarina, só que aí tinha um aspecto, qual era? A água era muito imprópria naquele contexto. Então era mais confiável você tomar cerveja do que beber água, porque as águas eram impróprias, né, para consumo naquela época. Mas tirando esse aspecto histórico, você vai ter o Charles Spurgeon, né? Como eu disse, que ele fumava cachimbo. E era algo tolerado na época dele. Até que um dia, conta-se que ele viu numa loja, e a propaganda era: compre aqui o tabaco de Spurgeon. E Spurgeon parou de fumar por causa disso. Exatamente por esse princípio bíblico. Ele percebeu que, embora fosse culturalmente aceito, não havia problema com aquilo, ele chegou à conclusão que não convinha mais fumar por causa do testemunho que ele estava dando a respeito do Evangelho. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós precisamos ter essa sabedoria. Pode ser que em algumas culturas não haja problema com algumas práticas, mas que outras há. No nosso país, a bebida e o cigarro não tem uma associação positiva, né? Por isso eu acho que nós precisamos ter muito bom senso de tomar as decisões em qual contexto nós vamos fazer uso dessa liberdade que temos no Evangelho sem escandalizar o nome do Senhor Jesus. Bom, vamos para a segunda pergunta agora, pastor, que ela trata principalmente do seguinte, principalmente no contexto de quando a gente está naquela rodinha de amigos e quando a gente está naquelas festas. Quando a gente vê, geralmente, os nossos amigos, nisso que eles estão numa boa, que eles estão bem, por que a gente, às vezes, fica com vontade de participar, certo? Mas por que a gente não pode, digamos assim, aproveitar a vida? Que mal tem nisso, em, digamos assim, aproveitar junto a eles dessa liberdade que eles estão tendo, dessa ficar numa boa? Bom, o cristão tem, como nós falamos, liberdade de escolhas, mas a sua liberdade de escolha tem que ser tomada debaixo da consciência que o Evangelho trouxe à sua vida. E aquilo que o Evangelho produz na nossa vida é uma consciência de que tudo que eu faço diante de Deus, né? Eu faço aos olhos de Deus, né? E é o que Paulo está dizendo aqui. E eu faço para Deus também. Eu faço para Deus, para a glória de Deus. Por isso que Paulo diz, quer comais, quer bebais,
façais tudo para a glória de Deus. Então essa é a consciência que o Evangelho nos traz. E quando a gente sabe que a gente está fazendo as coisas para a glória de Deus, a gente vai ter verdadeira alegria. Deus quer que nós tenhamos alegria. Deus nos criou para desfrutarmos das coisas deste mundo. Não é errado nós termos prazeres. Porém, o meu prazer tem que ser dentro daquilo que o próprio Deus diz que é bom. Eu não posso, por mim mesmo, querer julgar o que é bom, mas Deus diz o que é bom para mim. E por isso eu devo entender que a minha consciência é que deve governar as minhas atitudes, as minhas vontades e os meus prazeres, à luz da palavra de Deus, né? E aí sim eu vou desfrutar da verdadeira alegria. E a alegria é eu fazer as coisas para a glória de Deus, né? Aliás, este é o fim principal do homem, que a gente aprende inclusive no nosso catecismo, né? Nós fomos criados para a glória de Deus e para gozar, diz o catecismo, né? Para gozar. Então não há nenhum pecado da gente desfrutar das coisas dessa vida. Porém, eu tenho que desfrutá-las tendo essa consciência. Que tudo que eu vou fazer, eu tenho que fazer com este propósito, com este fim maior, que é fazer as coisas diante de Deus, né? Fazer as coisas à luz da sua face. E aí eu vou fazer as melhores escolhas, as melhores decisões, sem dúvida alguma. Por mais que eu tenha uma cultura à minha volta que diz que eu tenho que fazer as coisas que eu quero, né? Que essa cultura hedonista, né? De viver pelo prazer, em busca do próprio prazer em si mesmo, né? Mas eu tenho que entender que a minha vida eu posso desfrutar das coisas que Deus me dá, e o cristão desfruta realmente porque ele tem essa consciência, né? Cristo o libertou dessa opressão social que nós vivemos, que é um engano, né? Que é um puro engano, né? Eu lembro que quando eu conheci a Cristo, eu vivia com os meus amigos, saía com os meus amigos, ia para a balada, ia para os barzinhos, mas meu coração era vazio. E eu percebia que havia algo dentro de mim que precisava ser preenchido. E quando conheci o Evangelho, conheci a Cristo Jesus, aquilo trouxe o verdadeiro significado para a minha vida, né? E estar lá no barzinho bebendo com os meus amigos já não enchia mais o meu coração, né? Eu me sentia um peixe fora d'água, né? E volta também até para a questão do equilíbrio que a gente falou antes, porque a gente vê muito hoje aquela questão do exagero. Eu não bebo só um pouco. Eu tenho que beber até eu encher a cara, até eu não saber mais o que eu tô fazendo e virar uma pessoa inconsequente, perder toda a minha consciência. Então também volta para essa questão do equilíbrio, né? Porque se a gente tá principalmente na casa de amigos e tudo mais, a gente acha que a gente pode tudo. Então acaba exagerando e a gente perde essa questão do equilíbrio que a gente tava falando antes também, que é uma das coisas que a gente mais vê hoje, na verdade. Né? O que é liberdade, afinal, né? Liberdade é você saber o seu limite. Liberdade é você saber até onde você pode ir. Liberdade é ter domínio próprio, né? Quando você acha que você tem liberdade, quer fazer tudo o que você quer, na verdade você não é livre, você é escravo daquilo, né? E quantas pessoas hoje são escravizadas por isso, né? Não conseguem passar um final de semana sem beber, não conseguem passar um final de semana sem sair, sem ir para balada, porque na verdade são escravas desse desejo, né? E aquela falsa sensação de liberdade. É uma falsa liberdade, né? E acaba que como a Júlia falou, pela falta desse equilíbrio, acaba acontecendo bem isso que vocês falaram. Mas acaba também que, por exemplo, hoje aconteceu isso, por exemplo, que houve um excesso, mas, por exemplo, semana que vem ocorre de novo. Acaba ocorrendo aquela coisa de, por exemplo, um abismo chama outro. Se eu já comecei, eu vi que se tornou um problema, isso entra e cai nessa própria questão do que a gente está tratando de se tornar um vício. Mas o importante é sempre saber que temos que sempre ter o ponto de equilíbrio. É isso mesmo. O grande problema da maioria das pessoas é o vazio, né? As pessoas, e isso é uma questão. Por que eu faço o que eu faço, né? O que me leva a fazer isso? Quais são as minhas reais motivações? Será que eu estou bebendo apenas para curtir? Ou estou tentando encontrar alguma coisa nisso? Estou tentando ter nisso algum tipo de segurança, algum tipo de prazer, satisfazer um vazio do coração, né? Eu gosto muito da frase de Agostinho que ele dizia que o tamanho do vazio do coração do homem é do tamanho de Deus, né? Então vamos para a próxima pergunta, que agora sai um pouco dessa questão de bebida e cigarro, que são os jogos de azar. Jogos de azar são pecado?
Ninguém tá fazendo nada de errado, não prejudico ninguém. Só tô fazendo meu joguinho pra conseguir uma grana extra. Vai que eu ganho, consigo ajudar bastante gente com esse dinheiro. Que mal tem? Essa questão do jogo, primeiro, não é errado você jogar. Você falou de um jogo de azar, né? Que envolve aposta, né? Aí nós entramos na questão de como eu devo ganhar o dinheiro. Eu acho que entra no campo da ética do trabalho, né? Primeiro, qual que é a ética do trabalho? Deus criou o homem para trabalhar. Quando Deus colocou o homem lá no Jardim do Éden, ele trabalhava. Ele cultivava a terra e através do trabalho ele tinha o seu sustento. Logo depois da queda, Deus continua dizendo que este mandato cultural do trabalho, ele continua a existir. Então o trabalho não veio da queda, né? O trabalho não é castigo, o trabalho não é punição. Jesus até disse, né? Meu pai trabalha e eu trabalho até agora. Então o homem foi criado para o trabalho. Através do trabalho, ele deve desenvolver aquilo que é para a glória de Deus e para o seu próprio sustento. Deus mesmo disse lá para o homem, em Gênesis 3:19, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, o trabalho é o meio pelo qual Deus vai prover a nossa necessidade. Qual que é o problema do jogo quando eu ganho um dinheiro que não é fruto do trabalho? Eu estou quebrando esse princípio bíblico. Eu não estou recebendo um dinheiro que é fruto do meu trabalho. Aqui está o princípio ético do trabalho, por isso que eu compreendo biblicamente que é pecado, que é errado nós apostarmos qualquer tipo de jogo para ganhar dinheiro, né? Seja qual for a natureza desse jogo, porque isso quebra o princípio ético do trabalho. O princípio bíblico é, através do trabalho, Deus vai te dar o seu sustento. Eu não posso ter nenhum ganho que não seja fruto do trabalho, né? E você vai ser dignificado através desse trabalho também, né? O trabalho dignifica o homem. Sim, então tem toda uma... é através da minha habilidade, seja ela intelectual, seja a habilidade física, que eu vou conseguir o meu sustento, né? Diante de Deus com dignidade, como você disse, né? Então, o jogo, ele quebra esse princípio ético do trabalho. E até que você está apostando um dinheiro que Deus te concedeu. Várias pessoas têm que perder para você ganhar, né? Então, o dinheiro não é por causa do seu trabalho, é porque outras pessoas perderam, né? São várias problemáticas. Bom, finalizando com a última pergunta, pastor. Ela está ligada ao livre-arbítrio. E ela diz assim: eu tenho livre-arbítrio, então o que eu quiser fazer, eu posso fazer. Não tem nada que me impeça. Se está liberado, é porque não tem nada de errado. Esse negócio de igreja não tem nada a ver. Não são as pessoas que vão me dizer o que eu posso ou não fazer. Bom, eu quero responder isso lendo aqui 2 textos. O primeiro de Romanos 2, quando Paulo diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Depois lá em Apocalipse 20, diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugir a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O homem tem liberdade? Tem liberdade para tomar qualquer decisão, fazer qualquer escolha. Porém, a Bíblia diz claramente que um dia nós seremos julgados por Deus. Nós somos criaturas, fomos criados por Deus, não somos autônomos nem independentes. Um dia todos os homens darão contas a Deus pelas suas escolhas. Então é isso que as pessoas têm que pensar. Como elas estão vivendo a sua vida diante de Deus, né? Então, posso fazer o que eu quiser, eu posso, mas eu serei julgado por Deus pelas minhas escolhas e pelas minhas decisões. Essa questão de escolha também é uma coisa que é muito marcante pra gente, né? A gente
escolhe se a gente quer fazer o errado, se a gente quer continuar vivendo a vida que a gente tá levando, do jeito como a gente tá levando, ou se a gente vai querer realmente ser submisso a Cristo e à vontade dele, e aquilo que ele fala na palavra de Deus, aquilo que Deus espera do nosso coração, aquilo que ele espera que a gente faça com as nossas atitudes, com o nosso corpo e com o nosso testemunho, que foi basicamente o que a gente falou aqui hoje. Uhum. Lembrar que nós somos, se fôssemos ser todos julgados por Deus, todos estaríamos condenados, né? Porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Porém, Deus nos enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, e ele pagou e satisfez a ira de Deus, dando sua própria vida por nós. E quando eu conheço o que Cristo fez por mim, eu vou querer ver uma vida de gratidão, né? Não que por meio das obras eu serei salvo, mas como diz Paulo em Efésios 2, eu fui salvo pela fé em Cristo Jesus. E isso é um dom de Deus, não é de obras, né? Não vem das minhas obras. E eu fui salvo não por causa das obras, mas eu fui salvo pela fé em Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, de fato, alguém salvo por Jesus vai querer ver uma vida para a glória de Deus. Bom, pastor, para a gente encerrar o fechamento, então, qual a perspectiva bíblica a respeito dos vícios em geral? Não só relacionado a bebidas, drogas, mas vícios que estão relacionados a muitas outras coisas. Como o cristão deve se posicionar em relação a isso? Eu queria tratar desse assunto à luz de um texto bíblico que está no livro lá de Ezequiel. Lá em Ezequiel, no capítulo de número 14, eu quero deixar esse texto aqui para todos que estão aí nos acompanhando, que ele diz assim, Ezequiel 14, verso de número 6 e 7. Portanto, dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo. Então, o grande problema é nós fazemos as coisas por que nós fazemos? Qual é a nossa motivação? E aqui Ezequiel fala dos ídolos, e normalmente a gente associa idolatria a uma imagem de escultura, que sem dúvida também é proibido pela palavra de Deus, mas aqui ele fala dos ídolos do coração. Então eu colocaria os vícios, de uma maneira geral, como sendo ídolos do coração. Porque nada mais são do que desejos levados pelo meu coração enganoso para tentar encontrar resposta, seja em alguma droga, seja no cigarro, seja na bebida, seja no jogo de azar, alguma coisa que só Deus, na verdade, pode satisfazer o meu coração. Então, ídolo é tudo aquilo que me afasta de Cristo. Ídolo é tudo aquilo onde eu tenho tentado encontrar respostas para as minhas angústias, segurança, alegria, paz, satisfação. Né? Lembrar o que Jesus disse para aquela mulher samaritana, que estava ali coração vazio, e Jesus disse para ela, se continuar bebendo dessa água, continuará a ter sede, mas se beber da água que eu lhe der, você terá uma fonte jorrando dentro de você para a vida eterna. Você nunca mais terá sede. Então você foi criado para Deus, nós fomos criados para Deus, e os vícios nada mais são do que uma tentativa de responder a esse vazio de Deus que há dentro do coração humano. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pela disposição de vir aqui conversar com a gente, ajudar a gente a entender um pouco mais nessa questão sobre vícios e sobre idolatria dentro do nosso coração. A gente muitas vezes deixa de comentar sobre essas coisas, e é bem pelo fato da gente omitir isso da nossa roda de conversa, da nossa vida, que acaba por ser banalizado e se tornado inofensivo para o nosso coração, para a nossa mente e para o nosso espírito também. Então, muito obrigada pela conversa, muito obrigada pelo esclarecimento, obrigada por todo o conhecimento que o senhor trouxe para a gente aqui hoje. Nada, eu que agradeço a oportunidade de bater esse bate-papo com vocês, da gente conversar com o pessoal sobre esse assunto, né? De entender que essas questões não são apenas práticas, né, culturais,
devem ser entendidas apenas como algo normal, que faz parte da vida de um jovem, né, na fase que ele está vivendo de vida, mas de que isso é muito mais profundo, né? É muito mais profundo, né? E de fato só o Evangelho, somente Cristo Jesus pode preencher essas angústias mais profundas da nossa alma. Minha oração é que Deus possa abençoar todos que nos acompanham e que encontrem em Cristo Jesus a resposta para o seu coração. Amém. Bom, é isso, pessoal. Obrigado por acompanharem até aqui. Não esqueçam de compartilhar e dar o seu feedback pra gente aqui nos comentários. E continuem ligados que semana que vem a gente tem a nossa última entrevista. Um grande abraço. Deus abençoe e até a próxima. Falou!